Bom, boa noite, gente. Espero que todas e todos estejam bem. Nesta noite bem fria, estamos aí vivendo um período bem frio, no meio da primavera, né? Não é tão comum assim, mas as coisas estão todas confusas, né? Esses tempos em que estamos vivendo. E aí já estamos aí, né, com um pouquinho mais de 5 minutos do horário marcado, então a turma já está aí bem representada por todas vocês, por todos vocês, está no momento de começarmos. E é óbvio, né, gente, que nestas interrupções em função dos feriados, que precisam sim acontecer, né, porque a gente também precisa respirar um pouquinho, elas dão uma ideia de que o curso vai ficando espalhado e alongado. E nós costumamos apenas relembrar os temas abordados para que vocês tenham a noção da direção, né, para onde nós estamos caminhando e como cada encontro, cada temática se articula com as temáticas anteriores, né, e, de certa maneira, também com as temáticas posteriores. Então, apenas para recordar, de forma muito rápida, nós iniciamos o curso discutindo a produção cultural do corpo, a produção das identidades corporais, sempre lembrando, né, que a diferença está contida na identidade. Na sequência, conversamos sobre as pedagogias do corpo, enfatizando que não são somente aquelas tão sistematizadas, né, como a educação física, por exemplo, qualquer outra prática corporal proporcionada pela escola. Não são só essas as pedagogias do corpo, elas estão presentes no currículo escolar de maneira ampla, e houve uma conversa, no meu entender, muito interessante, sobre a produção dos corpos guerreiros, em oposição a todas as outras possibilidades corporais, e também a pedagogia do fitness. Feito isso, nós conversamos sobre as concepções de ensino de educação física, desde o currículo ginástico até o currículo cultural, passando pelas vertentes esportivista, desenvolvimentista, psicomotora, crítica e da educação para a saúde, né? Ou seja, são várias vertentes, e vocês, naquele dia, vocês mesmos recuperaram passagens das experiências que tiveram com o componente na infância ou na juventude, e também estas que vocês possam ter na situação de estagiários, estagiárias ou profissionais da educação. Os estagiários também são profissionais, né? Mas estou pensando alguém que já tem um outro tipo de contrato de trabalho. E no encontro posterior, que foi o último encontro, 2 semanas atrás, nós conversamos sobre como cada uma dessas propostas atuava na produção de certas identidades corporais. E o trabalho central, pelo menos aqui no encontro síncrono, né, no que a gente chama de aula remota, o trabalho central foi convidar todas as pessoas à análise daquela tematização do jongo, feita por uma ex-aluna, né, atual professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, e que vocês foram convidadas e convidados a identificar os traços daquele trabalho que poderiam colaborar para a formação de sujeitos, de pessoas solidárias. Nós queríamos destacar daquele trabalho, naquela noite, nós queríamos destacar que a professora vai desenvolvendo algo que, na perspectiva que nós trabalhamos, se chama tematização. Então, ela vai tematizando o jongo. Então, ela não ensina o jongo, ela tematiza o jongo. E a tematização, ela nada mais é, gente, do que um conjunto de situações didáticas, também chamadas de encaminhamentos pedagógicos, que se
articulam, que estão costurados de alguma forma. E é este conjunto que permite, no nosso entender, uma compreensão mais elaborada, no caso lá, do jongo, e principalmente um diálogo com as identidades, com as pessoas que participam do jongo. Então, há razões para crer, e estas razões estão aí já documentadas em várias pesquisas sobre o assunto, há razões para crer que aquele tipo de trabalho contribui para a formação de pessoas que afirmam as diferenças. Então, é algo que rompe com a tradição do componente, né? Porque o componente curricular Educação Física, ao longo da sua história, ele sempre perseguiu a formação de certas identidades corporais. Basicamente, as pessoas habilidosas, as pessoas vencedoras, as pessoas com uma determinada silhueta corporal, as pessoas com uma determinada composição corporal, as pessoas com um determinado rendimento corporal, né, uma certa aptidão física. Então, estas referências sempre foram adotadas a partir da lógica do olhar dominante, e cabia à escola, e na sua especificidade, né, cabia à educação física, formar pessoas dessa maneira para atuação numa sociedade capitalista, mais recentemente numa sociedade neoliberal. Então, isto está bem documentado, bem registrado, bem analisado na literatura, e hoje é um dia importante, né, do nosso trabalho com vocês, porque hoje nós vamos começar uma caminhada aprofundando um pouco, ouviram, né? Aprofundando só um pouco, porque não é objetivo do curso, buscar um grande aprofundamento nos campos teóricos que dão sustentação, que apoiam, que inspiram professoras e professores que buscam realizar uma educação física que dialogue com todas as possibilidades de existência, né? Então, vocês devem se lembrar que nós havíamos destacado que na perspectiva ginástica, a base teórica era a anatomofisiologia, na perspectiva esportivista também, na perspectiva psicomotora e desenvolvimentista era a psicologia do desenvolvimento, na educação para a saúde há uma retomada, né, dos conhecimentos da biologia, portanto, da anatomofisiologia, e agora, na perspectiva cultural, nós agregamos a discussão crítica que inspirava a educação física crítica, agregamos, estou colocando na primeira pessoa do plural, porque várias pessoas estão trabalhando com isso, né? Então, agregamos as contribuições de outras formas de análise do social. E vocês foram convidadas a assistir essa videoaula, que ela trabalha com alguns desses referenciais, né, das teorias pós, e na próxima semana, a ideia é que vocês conheçam, ou dialoguem, ou interajam, ou relembrem das principais características de outros campos teóricos, que ajudam a pensar a educação física cultural. Então, são formas de análise da sociedade, não há aqui nenhuma intenção de dizer que são as melhores formas de análise da sociedade, existem muitas formas, muitas maneiras de analisar a sociedade, mas estas maneiras, elas oferecem alternativas para a gente pensar uma educação física inserida na área das linguagens, para a gente pensar uma prática pedagógica que dialoga com a formação de pessoas solidárias. E nós escolhemos, gente, como texto para vocês lerem a parte 3 deste livro aqui, né, que está lá disponível para vocês baixarem lá no site, o Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo. Na parte 1 deste livro, ele trata das teorias tradicionais do currículo. Na parte 2, ele trata das teorias críticas do currículo, e na parte 3, ele trata das teorias pós-críticas do currículo.
Então, é uma classificação entre tantas outras, não é só o Tomás Tadeu da Silva, né, que faz essa classificação, outras curriculistas, por exemplo, Alice Casimiro Lopes, Elizabeth Macedo, Vera Maria Candu, também adotam essa mesma classificação. Ela não é nacional, essa classificação, ela está nesse campo chamado estudos curriculares, ela está aí à disposição, mas ela também não é consenso, tá, gente? Então, ainda bem, né, que na universidade, na produção de conhecimentos, na ciência, as coisas não são consenso. Então, é óbvio que qualquer classificação possível, ela é questionável. Muitas pessoas dirão que as coisas se misturam mais do que essa classificação apresenta, muitas pessoas, né, bem interessantes, pessoas que se dedicam a estudar a questão, muitas pessoas dirão, né, que poderiam haver outras formas de organizar as teorias do currículo. Nós escolhemos essas porque pensamos que elas ajudam a fazer um paralelo com a educação física. Então, se vocês lembrarem, né, do que nós falamos sobre as concepções de ensino da educação física, nós teremos, então, teorias tradicionais da educação física, teorias curriculares tradicionais da educação física, teorias curriculares críticas da educação física e teorias curriculares pós-críticas da educação física. Também é importante dizer, né, gente, que no fazer pedagógico, raramente nós encontraremos no fazer pedagógico alguém, sobretudo eu estou pensando em 2021, né, gente? Alguém que seja exclusivamente assim, assim ou assado, né? Também não é essa a questão. A questão é a gente perceber como que as nossas práticas, elas já foram bastante influenciadas pelas teorias tradicionais, como as nossas práticas já foram bastante influenciadas pelas teorias críticas e como elas vêm sendo influenciadas pelas teorias tradicionais, pelas teorias críticas e pelas teorias pós-críticas. A educação física, agora é a parte mais difícil, né, de dizer. A educação física foi o último componente desses 8, né, que estão mais presentes nas escolas. A educação física foi o último componente a fazer um diálogo com essas reflexões, né? Então, demorou muito tempo para que a educação física abandonasse a sua tradição psicobiologicista e começasse a se posicionar na área das linguagens, começasse a se posicionar numa tentativa de diálogo tanto com as teorias críticas quanto com as teorias pós-críticas, né? Então, a maior parte da existência da educação física na escola foi bem mais influenciada pela biologia, né, aí pela anatomofisiologia e pela psicobiologia, né, basicamente a psicologia do desenvolvimento, com uma influência muito grande das teorias do crescimento e das teorias também do desenvolvimento psicológico, desenvolvimento, desculpem, cognitivo, afetivo, social e psicomotor. Bom, fala introdutória. Vocês assistiram a videoaula, vocês fizeram a leitura, talvez alguém já tenha até olhado lá, né, aquela proposta de atividade que a gente faz sempre para as pessoas que não podem participar da aula remota, né, acontece na média de uma pessoa por semana, mais ou menos, ou 2 pessoas por semana, e vocês já perceberam na aula remota passada, vocês já perceberam que nós valorizamos bastante os relatos, os registros, né, os registros da prática, que a literatura também chama de relatos de experiência, né? Então, aquele material que vocês viram na semana passada foi, gente, desculpem, no encontro passado, na aula remota passada, foi produzido pela professora Carolina. Hoje, vocês viram ali no site, né, há vários relatos, há 4 relatos, né, produzidos por outras pessoas, registros de prática produzidos por outras pessoas, e hoje a nossa ideia também é conversar com vocês a partir de relatos que as pessoas produziram. Vocês viram que no site, um dos relatos foi feito também, desculpem, uma das práticas pedagógicas, uma das tematizações também foi feita na EMEI Nelson Mandela, pela professora Marina,
E nós temos o vídeo dessa prática, né? Então, se estivéssemos na sala de aula, num trabalho presencial, nós trabalharíamos com o texto, com fragmentos do texto, né? Com uma outra dinâmica, mas trabalhando assim, remotamente, acho que fica mais atrativo, né? Mais fácil também a gente trabalhar com os vídeos. Então, a gente vai trabalhar com o vídeo da professora Marina, e na sequência nós vamos apresentar para vocês 2 vídeos menores, mas são vídeos de colegas de vocês, que nos anos anteriores realizaram trabalhos de estágio inspirados nas teorias pós e que fizeram a opção, a livre opção de registrar em vídeo. Então, a gente também apresenta esses materiais, não estão disponíveis para acesso na internet, pelo menos no canal do grupo não estão, mas a gente sempre localiza esses materiais para que as pessoas também possam ver como as próprias colegas lidaram com isso, né, nas suas experiências de estágio. Bom, mas antes disso, nós gostaríamos de ouvir vocês, se alguém quer usar o microfone, se alguém quer se manifestar, se alguém quer fazer alguma pergunta, talvez, não só para a Raquel e para mim, mas para as outras pessoas que estão aqui participando, a respeito destes 4 referenciais: o multiculturalismo crítico, os estudos de gênero, as narrativas étnica e racial, e a teoria queer. Se alguém gostaria de fazer alguma colocação a respeito desses referenciais. Como eu disse, são textos muito curtos, né, gente? São textos de apresentação de algumas ideias. Vocês encontram livros, eu separei aqui, né? Livros aqui, por exemplo, como esse, né, da Judith Butler, que aí propicia um aprofundamento na teoria queer, ou livros como esse, que é maravilhoso, da professora Guacira Lopes Louro, que aprofunda a discussão nos estudos de gênero. E vocês têm aí várias obras bem conhecidas com todas essas questões que podem ser do interesse de vocês e que vocês queiram aprofundar, né? Então, Leonardo, é uma série, né, da Netflix, não é? Acho que é. Já vi, mas eu já vi assim a chamada, mas eu nunca parei para assistir. Se você puder falar um pouquinho. Nelbert também pediu a palavra. É uma série. Nelbert, a palavra é sua. Obrigado, professor. Eu vou pedir assim, a licença para mudar um pouquinho, porque eu fiquei numa dúvida de procedimentos da matéria. A gente vai ter que fazer uma produção de um texto final, tudo mais, um relatório, uma análise a partir desses referenciais que a gente está levantando aqui na disciplina, certo? E eu estou meio ainda perdido com como vai ser ele. A gente vai ter algum momento mais para frente para discutir um pouquinho melhor? Ou será que... É isso a minha pergunta. Então, Nelbert, ótimo. Hoje nós vamos começar a conversa sobre os campos de inspiração. Vai chegar um dia que a gente vai conversar sobre os princípios, vai chegar um dia que a gente vai conversar sobre os encaminhamentos pedagógicos, ou também chamadas situações didáticas, e vai chegar um dia que a gente vai conversar sobre os conhecimentos. Qual vai ser a atividade final? Vocês serão convidadas e convidados a analisar um relato feito na escola, um relato de um trabalho feito na escola, e vocês serão convidadas e convidados a identificar nesse relato quais são as inspirações teóricas, quais são os princípios, quais são as situações didáticas e quais são os conhecimentos acessados pelas crianças. Então, esse exercício que a gente vai fazer hoje, né, ou seja, vocês vão assistir o vídeo e aí a gente fala, bom, e aí, essa professora está possivelmente influenciada por qual campo teórico? Então, é o mesmo que a gente vai pedir lá no final. Então, é esse exercício de olhar uma prática, analisar uma prática e tentar identificar
quais são os princípios, quais são as situações didáticas, quais são os conhecimentos acessados, né, colocados em circulação, e quais são os campos teóricos. E nós estamos, neste momento, né, Albert, nesta etapa interessante de selecionar esses materiais. E todos os anos, desde que eu comecei a fazer assim, né, gente? Porque cada ano, às vezes, a gente muda um pouco, né? Então, todos os anos, desde que a gente começou a fazer assim, houve anos que a gente trabalhou com um livro que muita gente acessou aí, chamado Memórias de Cibele, né? Cada ano a gente vai mudando. Todos os anos, desde que a gente começou, a gente dá preferência aos últimos relatos produzidos. Então, nós já temos documentos bem interessantes feitos durante a pandemia, né? Professoras, professores que durante a pandemia desenvolveram experiências pedagógicas culturalmente orientadas. Então, já temos esses materiais em registro e aí seria interessante que vocês pudessem acessar esses materiais, ler esses materiais, analisar esses materiais. Então, é uma atividade avaliativa, mas é uma atividade pedagógica no sentido, né, de também contribuir mais para a formação do que para a avaliação propriamente dita. Por falar nisso, gente, um desses materiais que nós estamos assim bem inclinados a escolher é o trabalho que a professora Marina desenvolveu no ano passado, em 2020, durante a pandemia, com as práticas corporais da tradição nordestina. E a professora Marina vai apresentar esse trabalho amanhã, na Semana da Atlética, né? No evento da Semana da Atlética, às 5h30 da tarde, para quem puder acompanhar, para quem puder assistir, e depois também fica no YouTube. Então, como vocês sabem, né, uma semana que está discutindo justamente as práticas corporais, né, como forma de resistência. É uma oportunidade para vocês ouvirem também a professora falando sobre a própria prática, né? Fica o convite para quem puder acompanhar ou quem puder depois assistir no horário que tiver disponível para isso, né? Entendeu, Nelbert? Não só o Nelbert, mas todas as pessoas que estão aqui? Entendi sim, professor. Muito obrigado. É um exercício legal, viu, Nelbert? Né? E é um exercício, quer dizer, legal para quem gosta, né? Eu gosto pra caramba, então para mim é legal. Olha a cara da Raquel. A Raquel tá rindo. É um exercício que ele tem ida e volta, né? Porque às vezes a pessoa vê certas coisas, aí a gente comenta, devolve, aí a pessoa acha que, pô, então vou melhorar isso aqui, vou melhorar ali, né? Vai e volta, vai e volta. Costuma dar certo. Eu fico bem feliz porque eu percebo que a maioria das pessoas sempre compreende muito bem a proposta, né? Que é o objetivo maior da disciplina. Gente, então, eu vi que as pessoas estão comentando aí no chat a minissérie. Então, eu acho que, como várias pessoas lembraram da série, né, acho que depois eu vou assistir um pouco lá para tentar entender também. Muito bem. Gente, se nós não temos nenhuma questão, eu não estou pensando em ficar explicando o que está no texto e o que está no vídeo, eu estou muito mais preocupado em organizar um modo que leve vocês a mobilizarem os conhecimentos. Então, nós vamos apresentar o vídeo da professora Marina, como eu já apresentei, a professora Marina, não sei se apresentei, a professora Marina é ex-aluna aqui do curso, ela se formou há alguns anos, é professora efetiva da rede municipal. Primeiro eu vou apresentar os relatos, tá? Então, a professora Marina é professora da rede municipal. Acho que agora vocês estão vendo aqui, né, o site da disciplina. Então, a nossa ideia com a atividade era a seguinte, que ao ler o relato da Marina, né, que vocês identificassem qual é o campo teórico que está sendo mobilizado, que está aqui inspirando a professora.
E se nós estamos trabalhando com 4 campos teóricos, gente, o nosso raciocínio foi escolher 4 relatos que pudessem, no nosso entender, representar bem influências desses campos teóricos, né? Então, aqui vocês estão vendo que a discussão que o professor faz aqui com as crianças do 2º ano é outra, né? Da Marina é um tipo de discussão, do professor Luiz é outro tipo de discussão, do professor Jorge é um outro tipo de discussão, e da professora Rose, do professor Pedro, o texto da professora Rose a gente colocou na semana que vem. Do professor Pedro é um outro tipo de discussão, né? Então, aqui ele fez um trabalho com as crianças lá da MF Olavo Pesotti, que fica ali na região perto da faculdade, né? Esqueci agora como chama aquele bairro ali do lado. Como chama o bairro da MF Olavo Pesotti, gente? Ah, Vila Madalena. Fica ali na Vila Madalena. Tudo bem? Então, hoje nós estamos aí focados, né, nos vídeos que apresentaremos, mas depois, se vocês quiserem dar uma olhada nos relatos, vocês terão acesso a outras referências, tá? Então, vamos começar com o vídeo que a professora Marina fez, registrando a própria prática. Faltou. É para a gente ir lá no site assistir, professor? Não, eu vou colocar aqui para vocês, mas é que eu me atrapalhei mesmo. Tá. Só faltou o play. Eu estava, mas cadê o vídeo? Fiquei meio perdido, mas agora já me achei. É que, Raquel, você me deu todas aquelas dicas, eu fico me perdendo aqui. Normal. Também me perco.
Olhe, morena bonita, como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolala, samba, samba, sambolelê, pisa na barraca, sai olá. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolala, samba, samba, sambolelê, pisa na barraca, sai olá. Bom, se vocês puderem ler o relato, né, que está disponível lá no site, vocês perceberão que a professora foi mais detalhista no relato escrito, e ela incluiu as questões que as crianças apresentaram, mais do que apareceram no vídeo. Ela também colocou as falas das crianças. Então, é evidente, né, gente, quando a gente fotografa e organiza para fazer a edição, é um pouco diferente de quando a gente escreve sobre aquilo que aconteceu, né? Eu quero fazer um destaque importante, né? Quando estamos trabalhando com tematização, nós não estamos ensinando a prática corporal, tá? Então, a professora não ensinou o samba. Mas será que as crianças não aprenderam? Pode ser que as crianças aprenderam, os conhecimentos foram colocados em circulação, etc. Sobre a questão da aprendizagem, a gente vai discutir um pouquinho mais adiante no curso. Por enquanto, é muito importante que vocês percebam esse conceito, que será também objeto da nossa aula remota do dia 9. Então, lá no dia 9 de novembro, a gente vai conversar melhor sobre essa questão da tematização. Mas tematizar é isso que a professora Marina fez. Ela foi pensando em atividades, se vocês quiserem, situações didáticas, encaminhamentos pedagógicos, que proporcionaram uma interação das crianças com aquela manifestação corporal, né, com o samba, e desde, né, uma leitura de um texto, uma assistência a uma peça de teatro, uma conversa com um sambista, e muitas oportunidades para sambar, para vivenciar aquela manifestação corporal. Tá? Então, essa a compreensão que a gente gostaria muito que vocês percebessem, né? E aí, é claro que essa professora, pelo que vocês já leram, pela videoaula e pela introdução que nós fizemos hoje, né, minutos atrás, é claro que essa professora não tem como objetivo melhorar a coordenação motora, nem contribuir para a aptidão física, nem melhorar o desempenho corporal, ou seja, não é essa a intenção do trabalho. O trabalho tem a ver, gente, com a ocorrência social dessa prática corporal. O trabalho tem a ver com a cultura. Por isso que essa perspectiva, ela tem esse nome, né, da perspectiva cultural da educação física, currículo cultural, educação física culturalmente orientada. Então, o que está em questão, e aí isso aparece muito melhor no texto escrito do que neste texto, né, que vocês acabaram de assistir, o que está em questão são significados que são colocados em circulação sobre o samba, e como as crianças vão se manifestando sobre o samba. Então, forçando um pouquinho a memória, né, lembrando lá do vídeo que vocês assistiram, que é da tematização do jongo, as crianças falavam coisas sobre o jongo. E aí uma jongueira foi convidada e ela falou coisas sobre o jongo, e a própria professora selecionou sites na internet, selecionou um texto que as crianças leram e que aí outras coisas sobre o jongo foram aparecendo. É muito difícil, gente,
você prevê tudo o que vai acontecer com antecedência. É muito difícil você pensar que na primeira aula você vai fazer isso, depois na segunda aula você vai fazer isso, na terceira aula você vai fazer isso. Tematização também tem a ver com isso, né? Como que você organiza a experiência pedagógica, como que as atividades vão sendo pensadas. E as pesquisas foram mostrando que aquilo que a professora pensou para uma segunda aproximação das crianças, no caso com o samba, tem a ver com a maneira como as crianças responderam àquela primeira atividade, aquela atividade anterior. Então, por isso que eu usei antes a palavra costurar, né? A professora vai costurando a ação didática a partir daquilo que vai acontecendo, e não de forma antecipada, de forma prévia, de forma sequenciada. É por isso que é muito importante a gente perceber, gente, que quando essas discussões que a gente está colocando, né, vão aparecendo no campo da educação, todas aquelas formas como nós entendíamos a prática pedagógica, elas vão sofrendo abalos. Elas não desaparecem do cenário, mas elas sofrem abalos. Então, nessa perspectiva, nós não trabalhamos com sequências pedagógicas, com sequências didáticas, nós não trabalhamos com levantamento dos conhecimentos prévios, nós não fazemos sondagens, então, nós não estabelecemos objetivos e ficamos depois perseguindo os objetivos, né, porque no meio do caminho outras coisas vão acontecendo, tá? Então, é uma perspectiva que tem a ver com tessitura das ações, né, com a costura das ações, tem a ver com uma prática mais artistada, mais elaborada, mais estética, mais poética, mais criativa da professora e do professor. Então, fosse a própria professora, Marina, a tematizar o samba com outra turma, né, 2 anos depois, o caminho talvez saísse bem diferente. Ou, em outra escola, o caminho certamente vai sair diferente, tá? Pensando nisso, nós vamos propor para vocês a assistência a uma outra, a um registro, né, como eu tinha dito, de uma colega de vocês, né? Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-cela, Bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Giz, mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço. Vamos brincar de peteca? Você sabia que a peteca é um brinquedo inventado pelos índios? Isso mesmo! Eles usavam penas de pássaros e palha de milho. O nome peteca é de origem tupi e significa tapear, golpear com as mãos. Então, vamos brincar? Peteca, botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão com O mesmo brinquedo pode ser feito de vários jeitos diferentes. Essa menina pomerana, do Espírito Santo, aprendeu com o pai a fazer com sola de chinelo.
Na floresta amazônica, esse índio Panará fez com palha de milho. E em Minas Gerais, essas meninas fazem com casca de bananeira. Que brinquedo será esse? Sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, havia correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, Pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Zezinho, é tempo de aprender. Então, pra jogar peteca, você fica aqui, você ali. Jogar? E peteca é esporte? É muito praticado aqui no Rio de Janeiro. Cadê a peteca, tio? Ah, isso a gente dá um jeito. Tuta, pega o meu jornal ali, por favor. Peteca de jornal? Claro, menino, espia só. É só fazer uma bola de papel, amassando bem, pra ficar bem dura. É legal dar voltas de barbante e atar. Isso. Aí você envolve a bola em outro papel, deixando as pontas livres. Ah. E amarra tudo perto da bola. Pronto. Bacana, não é? Vamos lá. A Nina tá fora. Errou! Eba! Ganhei! Muito bom! Todo mundo curtiu. É, todo mundo gosta. Tupi-Guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, 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 chacoalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, 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 que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu. É tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty. É tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, Tatuapé, Tatuapé.
Termina o vídeo e já entra o vídeo que está na sequência, né? Outros vídeos. Então, a palavra está com a Raquel, a nossa especialista em peteca. Raquel, a palavra é sua. Não pode ver uma mineira que já fala assim, a especialidade é peteca. Durante muito tempo aqui em Minas realmente foi uma febre, assim, a peteca esportivizada. Nos anos 60 e 70, principalmente na região de Belo Horizonte, né, houve uma esportivização da peteca. E muitos condomínios de luxo ou algumas construções para serem pensadas como possibilidade para comprar, né, essas questões, eu vou ver um apartamento, esse apartamento teria que ter uma quadra para jogar peteca. Então, essa questão do Marcos, assim, peteca, vamos aproveitar que tem uma mineira aqui para falar que com certeza ela já deve ter tido. Então, a gente vê, né, Marcos, essa questão, vem a origem da peteca, dos índios e tudo mais, aí a gente vai ressignificando ao ponto de chegar, vamos jogar isso na quadra? Passou até no vídeo, né? Vamos jogar isso na quadra e vamos comercializar. Por que não fazer uma quadra de peteca? Hoje já está todo mundo jogando outras coisas, usando espaço para outras coisas em alguns lugares. Mas aqui em Juiz de Fora, como a gente está mais perto do Rio, a gente não tem tanta quadra de peteca assim não, viu, Marcos? Mas é bacana saber. Eu até vi aqui a Edith comentando que os europeus colocam uma raquete e vira badminton, né? É interessante esse comentário, que também tem um ponto interessante, né, Edith, que foram os europeus, sim, mas eles criaram na Índia. Eles não vão criar lá na Inglaterra, mas os ingleses, para poder passar o tempo, criaram badminton na Índia. Eu acho que é isso, Marcos. Só mais a título de curiosidade, para ver como que são vários os significados para uma prática, né? Então, Raquel, e é exatamente isso que eu acho que é uma das grandes riquezas do trabalho da Ana Caroline, né, que é o nome da colega que fez esse registro no estágio. Ela possibilitou que as crianças olhassem a peteca de várias maneiras e percebessem também que grupos diferentes, né, concebem a peteca, cada qual ao seu modo, cada qual dialogando com os significados que considero mais adequados, né? Porque vocês já devem ter visto em loja de esporte, vende peteca, né? Que é essa peteca que usa nessas competições. Eu provoco a Raquel porque no documento curricular de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, a peteca é um dos temas que está previsto lá no documento, né? E para quem não percebe, né, a penetração dessa prática corporal numa determinada região, num determinado território, pode achar que, nossa, mas isso é brincadeira de criança? Sim, é brincadeira de criança, mas também é um esporte. Existe federação de peteca, existe confederação de peteca, existe campeonato de peteca, e aqui, de modo algum, eu estou pensando que isso é melhor do que o outro, né? Ou seja, a peteca acontece, né, no Amazonas, como vocês viram, a peteca acontece no sul do Brasil, a peteca acontece nas escolas, né? Então, existem várias formas de pensar a peteca. Eu acho que a Ana Caroline, ela fez um trabalho muito bom, olhando essas formas possíveis. Vocês também perceberam... Oi, Raquel. Desculpa, só para complementar, e é exatamente por essa questão da esportivização e dessa história da relação de Minas Gerais com a peteca, que a peteca entra nos documentos oficiais da escola, né? Então, eu acho que é só um detalhe, porque para vocês em São Paulo pode não fazer sentido, mas para quem estava escrevendo o currículo base de Minas Gerais, na época que ele foi pensado, fez sentido justamente por causa dessa questão da história da peteca em Minas. Perfeito. Raquel, eu vi que a Viviane escreveu, né, que o multiculturalismo pode ter influenciado a Ana Caroline. Eu considero que sim, né? Ou seja,
esse esforço, né, que ela fez. Primeiro, né, para fazer um vínculo com a temática indígena, né, depois para trabalhar com uma prática corporal com pouca visibilidade, ou que mesmo as crianças conhecendo, conheciam de uma outra maneira. E como vocês leram lá no texto, existem várias concepções de multiculturalismo, né? Desde um multiculturalismo mais, que a própria Vera Candu chama de benevolente, né? Sim, eles são diferentes, eles pensam de outro jeito e temos que estar juntos, né? Alguma coisa meio tentando neutralizar, né, as relações de poder, até o multiculturalismo crítico, que é uma perspectiva em que se problematiza por que determinadas representações, no caso de peteca, têm mais visibilidade do que outras, né? Então, se vocês fizerem uma busca, né, de peteca, vídeos de peteca no YouTube, talvez a gente encontre, eu nunca fiz isso, né, precisava fazer para saber, talvez a gente encontre maior oferta de vídeos né, que representam a peteca competitiva ou a peteca como brincadeira, e isso ajuda a pensar como diferentes grupos posicionam a prática corporal e se posicionam com relação a ela. Então, uma perspectiva multicultural crítica, né, um currículo influenciado por essas questões, tematiza práticas corporais contra-hegemônicas e ajuda as pessoas a entenderem por que essas práticas corporais são posicionadas dessa forma. E é muito legal, né, Raquel, a gente está falando isso aqui, né, para esta turma, que eu estou pensando que a maioria dessa turma, talvez não neste momento, né, mas durante o ensino presencial, reside no estado de São Paulo, porque para nós a peteca seria uma prática menos visível, Raquel, seria uma prática contra-hegemônica. Enquanto que em Minas Gerais talvez fosse tomada, né, como uma prática hegemônica em função da sua presença oficial e das competições oficiais e da visibilidade que ela tem no cenário, né, naquele contexto. Bom, e por último, que tem muito a ver com essa discussão que vocês perceberam, né, que nós estamos tentando promover, por último, também é um trabalho de uma colega, O estágio foi realizado na Escola Municipal de Educação Básica Vereador José Avilés, situada no bairro Demarque, na cidade de São Bernardo do Campo. A intervenção foi desenvolvida com as bebês e os bebês do berçário final. No início do ano letivo de 2015, fui surpreendida com a possibilidade de trabalhar com bebês. De início, fiquei muito receosa, mas a partir do contato com as pequenas e pequenos, pude descobrir o quão surpreendentes e capazes eles são. Nossos primeiros contatos foram de muito acolhimento durante o período de adaptação. Pude observar suas preferências e inúmeras dicas que iam me dando. Uma unanimidade apresentada pelo grupo era o prazer em fazer e ouvir música, constatação que fora de grande ajuda para o desenvolvimento do trabalho. Inicialmente, organizava na rotina momentos onde pudéssemos ter contato com diversos instrumentos, que após um período, observei que em sua maioria eram de materiais plásticos, o que limitava a exploração das bebês e dos bebês. Com essa apuração, sempre imaginei o quanto seria bacana proporcionar que eles conhecessem instrumentos mais variados, de outras origens e que fossem confeccionados com materiais de matéria-prima natural. Com a apresentação do estágio, levei em consideração que seria um momento mais do que ideal. Apresentei a sugestão para outra professora da turma, que foi muito receptiva e colaborou em todos os aspectos para que a experiência fosse ainda mais enriquecedora. Após um tempo de pesquisa, decidi trabalhar com um instrumento de matriz africana, dada a pouca visibilidade que a cultura afro tem na região, e também visando atender de algum modo a proposta apresentada na Lei 10.639/03,
achei que seria interessante propiciar algumas práticas musicais e corporais de proveniência africana. Em diálogo com a professora, traçamos um planejamento de atividades que se deu em leitura de histórias, contos africanos. Selecionamos o conto A Jornada do Pequeno Senhor Tartaruga. A trama descreve a jornada de uma mãe que distrai o filho ao contar a lenda da pequena tartaruga que sonhava em voar, enquanto realiza uma viagem em busca de atendimento médico. Durante a leitura, fomos destacando alguns pontos relativos à história, tais como os tipos de roupas que as personagens usavam, como eram seus cabelos, seu tom de pele, a presença de tantos animais no cenário, entre outros. Exploração de instrumentos. Buscamos deixar que as bebês e os bebês pudessem escolher livremente qual instrumento exploraria, da forma como faria, se comportaria, etc. E, finalmente, uma roda de capoeira. Na elaboração da nossa roda, contamos com a parceria do mestre Lagartixa, professor da rede. Alguns estudantes do terceiro ano colaboraram tocando e cantando conosco. Alguns desafios apareceram, como onde conseguir instrumentos, onde encontrar e como convidar grupos de capoeira da região. Apresentamos essas dificuldades à nossa coordenadora pedagógica, que foi muito solícita. Procurou saber pela Secretaria de Educação se a rede possuía tais materiais e, se sim, onde e como consegui-los. Realizou inúmeros contatos até ter sucesso e garantir que nós conseguiríamos os instrumentos e a visita de capoeiristas. O projeto aconteceu com grande apoio de diversos membros da unidade escolar. As bebês e os bebês novamente surpreenderam a todos ao demonstrarem suas aptidões e interesses. Fora uma experiência marcante e inspiradora. Bom, muito bem, né? Então, samba, peteca e capoeira. E vocês perceberam, claro, né, que cada grupo interagiu de maneira, né, vamos dizer assim, bastante singular com essas práticas corporais.
E o encadeamento das ações didáticas foi específico conforme a professora, conforme o contexto, conforme a disponibilidade de recursos, conforme as próprias respostas das crianças. Neste vídeo aconteceu menos, mas no vídeo anterior vocês perceberam que a Ana Caroline, ela escreveu no vídeo, né, para a gente aqui, ela escreveu mapeamento, vivências, que são situações didáticas. Estas mesmas situações aconteceram neste vídeo, mas não apareceram registradas, não tem problema. Estas mesmas situações aconteceram no primeiro vídeo da tematização do samba, também não foram mencionadas, mas dá para perceber como que a professora define o tema, como que a professora inicia o trabalho, como que a professora pensa as situações didáticas, e é óbvio, né, gente, tem muito mais coisa que aconteceu que não está no vídeo, assim como nos textos, né, então se vocês acessam os textos escritos, também tem muito mais coisa que aconteceu que não está documentada nos textos. E se você tiver tempo, curiosidade e né, condições, a gente sugere que depois, com alguma paciência, que vocês acessem lá o site do grupo e podem navegar aqui nos relatos de experiência. Nós temos uma documentação bastante farta sobre as práticas pedagógicas na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio profissionalizante, na educação de jovens e adultos. E se vocês quiserem depois conhecer, já que a gente está falando do trabalho com os pequenos, dê uma olhada, sobretudo nos materiais mais recentes, né? Então, há relatos aqui de 2017, 2018, 2019, 2020, em que vocês percebem, né, uma modificação com relação ao que se pensava da pedagogia cultural da educação física, lá em 2007, 2008, né, quando aparecem os primeiros registros. Então, com o tempo, quem quiser, etc., vale a pena conhecer. Só que o registro, gente, que nós vamos usar muito, né, daqui para frente, o registro, ele não é um modelo a ser seguido, né? O registro, ele não é uma fonte de consulta para a gente fazer igual, não é nada disso. O registro é muito mais, né, uma produção da professora e do professor, onde eles externam os seus conhecimentos, os conhecimentos que eles produziram, e que pode, no sentido de dizer, olha, esta professora fez desse jeito, aquela professora fez daquele jeito, pode nos ajudar, para nós que estamos aqui tentando interagir com essa possibilidade, com essa perspectiva. Então, nós, ao contrário, né, de manuais, né, que existem aos montes, ou de materiais que vocês localizam facilmente na internet, né, vocês procurarem na internet, vocês terão lá materiais que recomendam como fazer para trabalhar com capoeira, que recomendam como fazer para trabalhar com samba, que recomendam como fazer para trabalhar com peteca. Não é isso, né? Ou seja, o material que vocês acabaram de ver da Ana é uma produção autoral dessa estudante na época, né, atualmente professora, e que ela chegou nesse resultado. A depender, né, como eu já disse, do contexto da escola, das crianças, o resultado poderia ser outro, o caminho a ser percorrido seria outro. Como a Viviane já tocou no assunto, nós temos informações disponíveis nos vídeos para inferir que talvez as 3 práticas tenham sofrido influências desse campo multiculturalismo crítico. E talvez fique uma impressão, né, gente, que você tem que estudar bastante multiculturalismo para pensar em práticas pedagógicas multiculturalmente orientadas, que você tem que estudar bastante pós-estruturalismo. Não é isso, né? É apenas conhecer quais são as bases, quais são os argumentos principais desses campos teóricos para que a gente possa pensar em ações pedagógicas, né? Porque as teorias pós, elas são campos de intervenção política e campos de análise, né, das relações sociais e campos que vêm, como eu já disse, influenciando as teorias de currículo, influenciando as práticas pedagógicas. Bom,
Dito isto, acho que a gente pode abrir aqui uma rodada de conversas para a gente ouvir o que vocês pensam a respeito, como é que vocês estão vendo essas questões. A palavra está aberta. Se alguém quiser se manifestar, usar a palavra, usar o chat. Marita, a palavra é sua, Marita. Eu gostei muito de saber dessa tematização, ao invés de falar, eu vou ensinar isso, eu vou ensinar aquilo, porque, na verdade, fica muito difícil. Eu não sou especialista em capoeira, não sou especialista em jongo, não sou especialista em nada, né? E achei muito legal para pensar bastante coisa, assim, em relação ao nosso... Não tem como a gente não pensar no estágio, né? A gente já fica pensando como é que a gente vai fazer, como é que não vai fazer. Achei muito interessante esse processo ser artesanal, né? A professora, achei muito legal que a professora da peteca não impôs para as crianças que elas tinham que fazer, experimentar, ela não forçou as crianças a experimentar a peteca de quadra. Achei que isso foi super, sim, muito legal. Dá uma liberdade, né, de levar o trabalho orientado realmente no que as crianças estão mais interessadas e de uma forma mais autêntica na prática corporal brincadeira, né? Acho que é isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Marita. Eu tomei nota de uma questão que você toca, depois eu volto, mas eu vou passar a palavra para o Renato. Renato, a palavra é sua. Eu acho que é um pouco isso que a Marita disse, mas eu fiquei lembrando também de um termo que surge ao longo das aulas da educação física nessa perspectiva, né? Que é essa questão de performatividade, como que é interessante. Quando a gente tematiza, tem espaço para essa experiência, né? Que necessariamente não é uma execução tal qual a atividade como a gente conhece, mas como que quando as crianças experimentam essas culturas, elas performam de maneiras diferentes, né? E acho que tem espaço para isso quando a gente fala em tematização e não fala necessariamente em aula, oficina, uma reprodução tal qual aquela que se faz de uma modalidade de dança, de esporte ou de qualquer coisa. Não sei se é mais um comentário, mas também uma dúvida para saber se é isso mesmo, né? Se quando a gente pensa em performatividade dentro dessa perspectiva de educação física, se é disso que a gente está falando, né? Dessa experimentação que cria aí essas outras possibilidades de corporeidade, né? De apresentar outras formas de usar essa cultura e aquilo que a gente disponibiliza nesse momento de tematizar. Só isso, professor. Obrigado. Eu volto lá. Marita, a palavra é sua. Renato, não pude parar de pensar, como eu sou formada em letras, aí a gente trabalha muito com gêneros, né? E como às vezes essa questão dos gêneros, né? Então vamos fazer o bilhete, ou a carta, ou o artigo de opinião, sei lá, às vezes fica um pouco engessado, porque, na verdade, a língua, né, pensando como linguagem, que é o que eu estudei antes, é uma coisa... produto, a gente produz a linguagem e as linguagens produzem a gente, é uma via de mão dupla, não existe... então agora você vai aprender a capoeira é assim, vai ser assim que você vai se fazer capoeira. E acho que abrir dessa forma, como você disse, Renato, na tematização, abre um espaço de criação muito, muito importante, porque a prática cultural, ela é feita pelo povo, ela está aberta, assim como a linguagem é produzida pelos falantes, não existe um engessamento, né? Mari, eu compreendo perfeitamente, você está dizendo que eu não me formei em letras, mas estudei bastante letras, e estudei toda essa galera que produz a análise de discurso de linha francesa, acho que trabalha muito com essa perspectiva também que você está dizendo, Bakhtin, né, trabalha com muito isso, e eu acho até interessante, porque eu também parto dessa compreensão para entender aqui um pouco as aulas que o professor tem dado também. Acho que faz todo sentido isso que você está falando. Então, assim, aproveitando, né, o que vocês colocaram, que acho que cabe muito bem, tem relação direta,
As práticas corporais, gente, elas são resultado de um diálogo nosso com as outras pessoas e com as coisas que estão à disposição, né? Ou seja, nós não conseguimos, mesmo se o ensino for diretivo, nós não conseguimos fazer com que a pessoa se aproprie da gestualidade que nós estamos transmitindo. Não é dessa forma que acontece, né? Ou seja, a pessoa vai ter que produzir essa gestualidade em função do contexto, nem que ela tome alguma coisa como referência. Quando as crianças têm várias possibilidades de brincar de peteca, ou de jogar peteca, né, como vocês queiram, várias possibilidades de jogar capoeira, várias possibilidades de sambar, essas crianças, na verdade, elas têm enriquecido o seu repertório de referências, e as crianças vão hibridizando todas essas possibilidades a partir dos próprios recursos que estão disponíveis, né? E, nesse sentido, elas vão performando, e a cada vivência, né, que eu acho que é um termo para a gente ir utilizando cada vez mais, a cada vivência, isso acontece de uma forma diferente, né? Vários autores e autoras já discutiram, já explicaram, né, que um jogo não acontece do mesmo jeito duas vezes. É até senso comum, né? A gente fala, cada jogo é um jogo. Então, cada vez que a gente for jogar capoeira, cada vez que a gente for brincar de peteca, cada vez que a gente for dançar uma samba ou qualquer outro gênero, serão danças novas, serão brincadeiras novas, serão jogos novos. Na verdade, tudo é jogo, né, gente? No sentido que a gente está usando aqui, tudo é jogo. Então, é interessante perceber que, portanto, se a gente colocar, primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, e todas essas turmas estiverem tematizando a peteca, sairão jogos diferentes no primeiro A, no primeiro B, no primeiro C, no primeiro D. E se lá no final a gente fala assim, olha, então vamos fazer um torneio envolvendo todo mundo, eles terão que produzir uma outra maneira para que eles possam dialogar. Então, nesse sentido, que é um diálogo, né? A prática corporal é resultado desse diálogo. Se nós agora, né, fôssemos fazer uma vivência de uma dança, nós faríamos a vivência que é possível para a gente, né, para toda essa turma aqui, né, 61 pessoas. E se amanhã, se você achar essa vivência legal, né, e amanhã você quiser fazer essa vivência com as crianças lá da sua escola, vai sair uma outra vivência. E aí pode ser que para a gente dê super certo, e todo mundo ache interessante, ache legal, etc., mas pode ser que amanhã mesmo, com as crianças, não saia nada, né? As crianças rejeitem, as crianças querem fazer de outro jeito. Por isso que é muito, muito interessante quando a Ana Carolina escreve lá para a gente, olha, embora eu tenha apresentado várias maneiras de brincar de peteca, as crianças queriam brincar com a sua peteca do seu jeito, as crianças não queriam fazer um jogo de peteca. E está tudo bem, né? Ou seja, o resultado não é um jogo de peteca. O resultado é o que fica nesse processo de produção do jogo, nesse processo de produção, no caso da brincadeira de peteca. Então, é esse que é o resultado do processo, né? E, claro, a partir do momento que as crianças puderam conhecer várias maneiras de construir a peteca, puderam conhecer uma história possível da peteca, né? Pode haver outras histórias da peteca. Puderam conhecer, ver imagens, né, de pessoas diferentes jogando peteca, as crianças já percebem, né, gente, que o jeito que elas conheciam, o jeito que elas brincavam, o jeito é uma possibilidade apenas. Então, lá na semana que vem, quando nós estudarmos outros campos teóricos, né, o que se está tentando romper, gente, é com essa coisa, né, de uma cultura verdadeira, de um conhecimento verdadeiro, né, de uma forma certa. Não, gente, se a nossa turma tem crianças de um certo tipo, de um certo grupo, crianças, jovens, adultos, né, idosos, idosas, de um certo grupo, o resultado será aquele vôlei, aquele futebol, aquele carimbó, né, o resultado daquela interação com aquele brinquedo específico, né, se for corda, por exemplo, né, ou seja, cada turma vai ser de um jeito. E se vocês observarem, né, as outras experiências que todos nós conhecemos com o componente, é sempre a busca de uma performance. E agora a gente está pensando que são várias possibilidades de performar. Porque, gente, é assim também na escrita, né? Foi legal que a Marita falou, né? Na hora da nossa produção do texto, a gente não vai escrever, né? Infelizmente, né, Marita, como Guimarães Rosa, a gente não vai escrever, mas é legal conhecer a obra de Guimarães Rosa, e é legal conhecer também a obra
do vizinho que escreve também, e do amigo da outra turma que escreve também. Então, é com essa diversidade, com esse contato variado, com esse conhecimento das pessoas que fazem, né, e como as pessoas fazem, que a gente também vai ajudando as pessoas a lerem a realidade, a lerem o mundo, a lerem o social, né? Então, novamente, né, situando as práticas corporais como textos, situando as práticas corporais como o resultado desse diálogo, puxa vida, gente, peteca é tão importante, tão significativa quanto o futebol. E tão importante, tão significativa quanto o samba e quanto a capoeira. Né? Porque aí a gente também vai quebrando essas coisas, né? Que certas coisas têm que acontecer e outras coisas não têm que acontecer. Então, tem que ser a professora, tem que ser o professor que define a tematização. Essa tematização não pode estar aprisionada numa apostila, num currículo, num documento que defina o tema. Agora, gente, tudo bem, se o currículo disser brincadeiras, danças, lutas, esportes, ginásticas, agora qual brincadeira, qual dança, qual luta, qual esporte, naquele ano, os professores, as professoras na escola vão pensar, vão decidir, vão definir algumas manifestações, e no outro ano outras, e no outro ano outras, e no outro ano outras, né, para que a gente possa, aí sim, né, depois de algum tempo na escola, para que a gente possa disponibilizar para as crianças experiências interessantes para entender o que as pessoas estão fazendo, estão vivendo, estão produzindo. Que mais, gente? Na próxima semana, além da videoaula, nós deixamos como sugestão um vídeo que é de um professor do ensino médio, em que ele discute pós-modernismo. Como na semana que vem nós vamos discutir pós-modernismo, práticas a partir do pós-modernismo, a partir do pós-estruturalismo, dos estudos culturais, do pós-colonialismo, esse trabalho que o professor Daniel Pontes, né, ele fez um vídeo explicando essa coisa, né, esse conceito tão interessante do pós-modernismo. A gente sugere que vocês assistam o vídeo também, que, aliás, é muito melhor que a videoaula que está lá sugerida, né? Mas é interessante, porque ele vai situando, né, como que esse termo aparece, o que esse termo, inicialmente, né, fazia referência, como é que ele está situado hoje. Então, se vocês olharem lá no site da disciplina, porque as coisas começam a fazer sentido, né, gente? Então, essas práticas que vocês acabaram de assistir, elas não fazem sentido em qualquer escola, né, gente? Elas não fazem sentido em qualquer concepção de educação, com qualquer grupo. Quando a Maria Lúcia, né, que é a colega que fez a prática com a capoeira, quando ela diz, olha, eu conversei com a coordenadora ajudou a fazer aqui, ajudou a fazer isso, ela foi solícita, ela buscou, né, materiais, buscou apoiar. Gente, é óbvio que isso está numa escola que entende que um trabalho como esse, ele é importante. Isso não está numa escola que vai dizer, não, as crianças ficam soltas fazendo o que quiserem na hora do intervalo, ou as crianças, ou o momento, né, de educação física, se vocês quiserem, é um momento que vai ser usado para fazer só atividades de circuito, vai ser usado só para as crianças fazerem brincadeiras livres. Está na cara que essa escola, pelo menos pelo que a gente pode inferir, ela está pensando, né, que o trabalho mesmo com crianças bem pequenas é de outra maneira, né? E é importante dizer, gente, pessoal, não há práticas corporais específicas para os pequenos, nem práticas corporais específicas para os médios, nem práticas corporais específicas para os grandes, né? Ou seja, qualquer prática corporal pode ser tematizada com os bebês, pode ser tematizada nos anos finais da educação infantil, né, nos anos iniciais. Então, não se acanhem nesta hora, né? Sejam ousados também para definir, optar pelas práticas corporais que vocês consideram mais relevantes naquele momento, né? E que no ano que vem provavelmente serão outras e assim por diante, né? O que mais, Raquel?
Achei interessante a forma como o Renato traz uma leitura diferente de performatividade, né? Para conversar com a educação física. Eu acho que a gente está num caminho legal. Obrigada por ter trazido essa reflexão. Porque realmente, quando a gente pensa em performance na educação física, a primeira coisa que a gente pensa é a gestualidade perfeita, o movimento perfeito, eficácia, eficiência. Quando você traz essa outra leitura de performatividade, né, com várias formas de performar uma prática, eu acho que é por esse caminho aí que a gente tem que pensar mesmo. Se você quiser falar um pouco mais, gostei de te ouvir. Marita também. Foi um diálogo que eu ficaria ali. Renato e colegas, né? Como bem colocou a Raquel, na educação física tem sempre o melhorar a performance, né? Que é melhorar o rendimento, né? E o sentido que você usa é um outro sentido que também começa a aparecer, né, como sinônimo de produção, né, de criação, que acho que é isso que a gente está perseguindo, né, porque se vocês lembrarem, né, gente, toda a nossa preocupação inicial com a valorização de todas as possibilidades corporais, né, a gente não pode agora apresentar para vocês, né, trabalhos que visem a melhoria da performance, né, porque seria pura contradição, né, seria para a disciplina agora, né, porque não tem nada a ver A com B, muito pelo contrário, né, ou seja, as crianças têm que produzir o samba delas, né, as crianças têm que produzir a capoeira delas, as crianças têm... E tudo bem que o mestre está lá, gente, o mestre ajuda, o mestre segura, o mestre mostra, né, porque essa também é referência. Vocês perceberam que tinha um bebê ali que ficava em pé e ficava tentando fazer também, porque é assim também, né, que as coisas podem acontecer, né? Aquela ideia de controle, é muito legal aquela ideia da turma na sala de aula, quando tem criança sentada e tem criança batendo peteca em pé, né? Ou seja, porque é assim, né, gente, que as coisas... E daqui a pouco a criança que está sentada vai fazer de outro jeito, e está tudo bem, né? Tabata, a palavra é sua. Não, e essa colocação que você fez agora, eu acho que foi até perfeita para a situação a que você fez do samba, até da liberdade de criação. Acho que não existe exemplo mais perfeito do que o samba para isso. As escolas de samba que eu digam, né? Você tem um estilo salgueiro, você tem um estilo mangueira, você tem um estilo... Acho que o que mais tem é estilo de samba. As próprias escolas de carnaval são exemplos perfeitos para isso. Tipo assim, não... O que... Logo assim, se você tem se a gente está falando de uma coisa que existem vários estilos, nada mais do que perfeito você ensinar as crianças, as pessoas a ter uma liberdade e meio que ajudar os mesmos a se identificar e aos poucos a criar os mesmos. Acho que não tem exemplos mais perfeitos do que isso. Eu acabei até perdendo o vídeo do samba, mas acho que não existe exemplo mais perfeito do que esse. Mas é isso, foi perfeito, assim. Eu fiquei sem palavras. Então, Tabata, é legal o que você falou. Olha, a ideia é essa mesma, né? Ou seja,
Se você dá condições não é fazer nada demais, né, gente? É só não dizer que aquilo não pode ser feito, né? Ou seja, então, do jeito que a professora trabalhou, né, disponibilizou os materiais, e as crianças ouviam o ritmo, e as crianças tentavam acompanhar o ritmo, e as crianças perceberam quais são as características dos instrumentos, as crianças perceberam também o formato, e está tudo bem, né? E depois de algumas vivências, é claro que as crianças vão se apropriando de alguma gestualidade que a gente, que sabe que é o trabalho da capoeira, a gente está significando dessa maneira. E elas também, né? Porque aquelas crianças, elas estão naquele contexto, com aquela questão, com aquele envolvimento. É importante lembrar isso, né? Ou seja, gente, existe uma certa, e aí a gente já vai penetrar ainda mais, né, na lógica da questão, existe uma certa gramática na capoeira. Tudo bem, gente? Então, a gente joga capoeira empregando uma certa gestualidade. E se vocês olharam lá as crianças, o que elas estavam tentando fazer era aquela gestualidade, que é a gestualidade que a gente identifica, que a gente significa como a capoeira. E em vídeos anteriores, vocês já perceberam, né, que eu trabalhei com essa ideia, ou seja, esse signo, ele tem sentido numa certa organização, numa certa lógica. Então, ninguém joga capoeira fazendo gestos de karatê, né? Ninguém joga capoeira fazendo, ou estou forçando, né, gente? Ninguém joga capoeira fazendo gestos de voleibol. O gesto do voleibol tem sentido dentro do texto voleibol, o gesto da capoeira tem sentido... Só que esse texto, Tabata, ele é plástico, né? Ele não precisa ser só de um jeito, né? Ele pode ser de vários e vários e vários jeitos. Então, nós poderíamos ter uma criança com deficiência, duas crianças com deficiência, que produziriam isso de outra maneira. E beleza, porque o importante é o significado ali dentro daquele grupo, com aquele grupo percebendo que era aquilo. E uma criança ajuda a outra, uma criança fala com a outra, e a professora também fala com as crianças falam com a professora, ou seja, tudo isso ali é uma ebulição, né, que vai permitindo a produção. E lá no final, por isso que essa coisa, né, gente, da gente ensaiar para apresentar, essas coisas que às vezes a gente vem fazendo, elas precisam ser observadas, né? Precisam ser objeto da nossa análise, né? Elas não podem ser, a gente não pode mais continuar repetindo se não tiver a ver com aquilo que efetivamente foi acontecendo. E tudo bem, se a gente chamar as famílias para fazer a capoeira que as crianças produziram, ótimo. Agora, pensar numa coreografia com o objetivo de apresentar no final que é o complicado da história, né? Renato? Não, professor, era bem isso que eu estava querendo dizer aquela hora, que é nesse sentido, assim, né, de como que, por exemplo, é isso, a minha experiência de prática corporal, eu fiz capoeira, depois fui para o break, né, e o break é híbrido, né, então, o break a gente vai ter coisas que são da capoeira, coisas que são do frevo, coisas que são do funk, o que mais a gente quiser, né, não tem essa, digamos que a gente desrespeita essa gramática, né, o break não tem essa prescrição, é óbvio, tem os fundamentos, né? Ele apresenta ali alguns fundamentos que precisam ser executados, mas dentro desses fundamentos a gente tem muita liberdade para criar, né? Para misturar, para envolver até a própria música mesmo, né? E aí acho que é por isso que eu fiquei pensando nessa questão de como que a gente performa diferente, né? E como que o break também ele acaba incorporando, é isso. Ele acaba incorporando a própria performatividade da dança, mas, enfim, o break em algum momento incorpora a performatividade de gênero, né? Em alguns momentos da dança, incorpora algumas outras coisas. Então, ele é bem híbrido, né? E tem muitas influências, né? Enfim, para mim é até uma prática bem multiculturalista, assim, se a gente for pensar nesse sentido, né? E vindo dessa experiência e acompanhando as aulas, para mim é muito interessante, assim, olhar para essa prática agora, depois de ler os textos, né? De acompanhar as discussões. Como isso contribui para compreender melhor até mesmo a nossa própria prática cultural dentro dessa modalidade, né? Embora seja uma dança, né? Não conheço muito outras danças, mas acho que é uma dança que é bem híbrida, assim, né, que acaba tendo bastante influência de muitas coisas, assim. Não sei se o balé, assim, por exemplo, né? Não sei se outras danças são dessa mesma maneira,
mas como que a gente dialoga bastante com essas diferentes culturas, né, à medida que vai, e é como que a gente produz outros signos também, né, tanto que vão ter passos do break que recebem nomes de lugares de onde se originou, né, tem passo que chama Brooklyn Rock, né, não chama Brooklyn Rock à toa, chama porque surgiu no Brooklyn, né, e assim por diante, mas era só isso mesmo, vou falar demais. É isso, né, Renato? Ou seja, existem algumas práticas corporais que são mais aprisionadas pelo seu regramento, né? Acho que o balé é um exemplo, mas o balé nem sempre foi esse balé que a gente conhece agora, né, gente? Ele teve mudanças também. E existem práticas como o break, que são muito mais abertas, né? A influências, a movimentos, a pressões, a forças. Estou falando isso, Renato, porque você deve ter acompanhado, eu vi pela televisão que estão pensando ou estão propondo para a Olimpíada, né? Mas, nossa, né? Então vai virar uma modalidade olímpica. E é interessante isso, né? Ou seja, sai de um contexto urbano, né? De um contexto periférico, e se torna, né, uma manifestação internacional, vamos dizer assim. Agora está sendo pensada para a Olimpíada, né? Eu nem sei se vai ser, mas eu vi assim muito por cima. Então é interessante ver como todos esses diálogos vão acontecendo. E, gente, há manifestações que hoje vocês diriam, ah, mas isso aí tem até centro de treinamento, mas que surgiram como brincadeiras. E aí se tornaram modalidades esportivas, e aí vamos supor assim, foram pedagogizadas, né, e se tornaram objeto de estudo né, de centros, aí sim, centros, Raquel, de alta performance, né? Mas elas vieram da rua, ou vieram do campo, né? Ou vieram do litoral, sei lá, e aí se tornaram dessa maneira, né? O surf, gente, há 50 anos atrás, se alguém dissesse assim, olha, um dia vai haver campeonato mundial de surf, essa pessoa fala, você está maluco, isso nunca vai acontecer, né? E hoje é modalidade olímpica, né, gente? Ou seja, algo que era marginal mesmo, né? Marginal no sentido de estar à margem, de romper com os valores, de ser questionador, se alinhou nesse sentido, né? Porque tem a ver com as pessoas, tem a ver com o recurso financeiro, com a economia, né? Ô, Marcos, só informação, o break vai entrar, sim, em 2024, nas Olimpíadas de Paris, da mesma forma que tinha entrado o karatê, o surf e o skate, né? Que é como se fosse experimental, para ver se vai colar, e aí, colando, vai para as próximas edições, mas 2024 vai ter, sim. Eu acho que o skate é um exemplo melhor ainda que o surf, né? Porque o skate ainda os atletas, que agora são atletas, né? Mas eles são menos suscetíveis às rotinas de treinamento, né? Às formalizações. Acho que vai acontecer o mesmo com o break, né? Muito bem, gente. Então, hoje, né, nos empolgamos aí conversando bastante das práticas corporais, tá? Estou lendo aqui o que as pessoas estão escrevendo, o que as pessoas escreveram. Acho que subverter é a palavra mais adequada mesmo, Ana Cláudia. Certo. Muito bem. Gente, então, fica o convite, né, para vocês olharem lá os relatos. Quem puder amanhã acompanhar o trabalho da Marina, eu sugiro, recomendo. E se vocês puderem, além da videoaula, na semana que vem assistir também a videoaula do professor Daniel, que vai abordar a questão do pós-modernismo, ajuda muito a entender, né, o pós-modernismo, esse conceito, como é que ele vem sendo pensado hoje. Beleza? Pessoal, fiquem bem, se cuidem muito, boa noite, nos encontramos na próxima semana, tá? Até mais. Obrigado. Noite. Obrigado, boa noite.
Agora tem que te lembrar de parar de gravar também, né? O microfone está fechado.